Olá, gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje do Saúde Justa. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo um profissional, gente, que eu indico de olhos fechados, porque além do meu amigo, ele é aquela pessoa de coração enorme, além de ser um excelente médico. Chega pra cá, Rivera, ó. Ô, Priscila, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, viu, pelos elogios. Você é minha amiga. Oh, para os íntimos, Rivera, Riverinha, mas doutor Marcos Rivera. Que alegria a gente ter a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui. A agenda dele, minha gente, é disputadíssima. Esse homem não para. Inclusive, ele tá aqui com o telefone toda hora tocando, toda hora sintonizado. Mas, Rivera, você é o tipo de profissional que a gente não pode deixar de fora dessa nossa conversa, que vem sido tão enriquecedora para quem está aí do outro lado da tela entender um pouquinho sobre as especialidades de cada médico, o que elas podem contribuir no dia a dia. É uma prestação de serviços. E que bom que a gente está com você aqui hoje, viu? Sinta-se muito bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite. Priscila, eu queria parabenizar você e toda a equipe por essa iniciativa. Eu acho que isso, do ponto de vista social, é fundamental, porque alerta a todos sobre patologias e doenças, né? E a quem eles procurar. Então, parabéns, você está sempre na vanguarda. Obrigada, Rivera. Ó, eu separei aqui uma listinha de dúvidas mais comuns, dúvidas inclusive que chegam até a gente através das nossas redes sociais. Tem o Instagram do Videocast, que é o Saúde Justa. Então, tem muita gente que usa os canais para mandar as perguntinhas para a gente. Vamos lá. A primeira, para a gente começar do comecinho, a sua especialidade é cirurgia vascular. E o que seria cirurgia vascular? Qual é o papel do cirurgião vascular, principalmente que você tem um diferencial, que é o cirurgião vascular intervencionista? O que essa palavrinha significa, Rivera? Então, dentro das especialidades cirúrgicas, a gente tem aquelas especialidades que tratam de patologias de sistemas e órgãos específicos. Dentre elas, a cirurgia vascular, que, como o próprio nome diz, é a cirurgia que trata doenças vasculares. Tá? Então, vasos a gente tem artérias, veias e vasos linfáticos. São 3 sistemas, basicamente. Aí, coração é vaso? Não. Coração, apesar de ser do sistema cardiovascular, ele é tratado mais pela cirurgia cardiovascular e a cardiologia clínica, mas a parte cirúrgica seria a cirurgia cardíaca. A gente trata das patologias que envolvem todos os vasos, artérias, veias e linfáticos. Dentro da cirurgia vascular, a gente tem umas áreas de atuação, eu diria. Então, é uma especialidade bem ampla, sabe? Para quem, por exemplo, é médico e quer fazer esse tipo de especialidade, ela tem uma gama de variedade que passa desde a cirurgia vascular propriamente dita, cirúrgica, com bisturi, etc., mas também a parte de angiologia. A angiologia é a parte da cirurgia vascular que trata só as doenças clínicas em consultório, incluindo até uma aplicação de varizes, etc., de vasinhos. Então, entra também nessa... Abraça aí, a cirurgia vascular abraça a angiologia nesse sentido. Isso, exatamente. A nossa sociedade, por exemplo, chama Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Você veja que são duas coisas. Por quê? Porque a angiologia, teoricamente, o angiologista, pela definição, ele só faria consultório. E a cirurgia vascular, ele faz a parte cirúrgica. Aí, dentro ainda de outra atuação, seria a cirurgia endovascular ou intervencionista. Na verdade, é uma tendência, em todas as especialidades, a gente fazer a coisa menos invasiva, cada vez menos invasiva, não é? E aí entra a prática intervencionista. Intervencionista, porque ao invés de fazer cortes, você acaba podendo tratar com furos. Ao invés de um corte grande, um furo de 1 milímetro. Então, isso é uma evolução fantástica, né? Um impacto, inclusive, na recuperação do paciente. Demais. Recuperação tanto de tempo de internamento, quanto chance de, por exemplo, complicações pós-operatórias, tanto no curto prazo como no médio prazo. E na volta ao trabalho, as atividades físicas, tudo isso costuma ser mais rápido, porque a resposta ao trauma é muito menor. O trauma é muito menor, e da mesma forma a recuperação vai ser mais rápida. A gente consegue fazer um paralelo, como seria uma cirurgia convencional no método intervencionista? O que é que muda? A gente falou em furinhos, mas
Que furinhos seriam esses? O que é que ali seria introduzido para acessar a área que precisa operar? São como se fossem canetinhas, canudos? Explica para a gente entender um pouquinho melhor. Boa pergunta, Priscila, boa pergunta. Então, assim, quando a gente fala em cirurgia vascular convencional, a gente vai entrar, digamos, de fora para dentro do vaso. Então, para eu chegar num vaso, vamos colocar a aorta, por exemplo, que é o principal vaso que sai do coração e manda sangue para o corpo inteiro. Vai mandando os raminhos deles para irrigar todo o nosso corpo, né? Então, para eu chegar para resolver um problema da aorta de cirurgia convencional, eu tenho que, por exemplo, abrir o tórax, ou abrir a barriga, ou fazer um corte grande na perna, para eu chegar por fora do vaso e resolver, trocar uma parte desse vaso, desobstruir, enfim, fazer alguma troca para corrigir a doença. Na endovascular, ou seja, na intervenção, eu venho por dentro do vaso. Então, se eu venho por dentro do vaso, eu vou acessar um vaso que seja normalmente de calibre bom para os dispositivos poderem passar e que seja superficial, que dê para eu puncionar. Fazer essa punção guiada normalmente com ultrassom. E a região da virilha e região do braço, a gente tem vasos muito superficiais. Aí né? Consegue Faço fazer... depois de eu comprimir. Consigo puncionar, a gente olha com ultrassom, vê onde está o vaso, faz uma punção e por dentro a gente vai passar guias, né? A guia seria um cabo, né? Tudo isso preparado, feito para isso. E por fora desse cabo, por fora desse guia, a gente vai passar canudinhos, que são os catéteres. Aí, através desses catéteres, você pode levar um balão para dilatar uma artéria. Você pode levar um stent, que é uma pecinha que serve para manter o vaso aberto. Em algumas regiões é melhor o resultado com stent, outras é só com balão. Esse balão pode ou não estar associado a drogas, por exemplo. Essas drogas são drogas que são passadas para a artéria, liberadas com o tempo, e elas fazem com que o vaso permaneça aberto por muito tempo. Então, a área de tecnologia, de biotecnologia, evoluiu muito. Acho que, se brincar de todas as áreas de medicina, foi a que mais rápido tem evoluído, porque é uma especialidade muito recente, a endovascular. Ela surgiu nos anos 60, ali por volta de 64, com Charles Dotter, que é o pai hoje da radiologia intervencionista, que a gente fala um pouquinho, e cirurgia endovascular. E, aliás, o primeiro procedimento do mundo foi feito por Charles Dotter, exatamente no procedimento endovascular. Era uma dilatação na artéria que fica atrás do joelho, chamada artéria poplítea. Então, isso é bem histórico. Ele foi lá e conseguiu dilatar esse vaso, e nunca tinha sido feito isso no mundo. Então, veja, de 1960 para cá, parece muito tempo, mas a medicina tem milhares de anos. Milhares de anos a medicina tem. Já a neurologia, várias especialidades já eram feitas há muitos séculos. E a gente tem uma especialidade que nasceu aí nos anos 60. Relativamente nova. Muito nova. E já que você tocou nesse assunto, doutor Rivera, quais seriam os principais avanços tecnológicos que a gente podia pontuar aqui? Você disse agora, são muitos, mas quais seriam os principais que agora, nesse momento, daria aquele ganho e potencial para o paciente e para o médico em si, porque reduz o tempo de operação, de trabalho, de tudo. Qual, assim, um que a gente poderia dizer? Priscila, vários. Esse é o... tem vários. Então, assim, a evolução dos dispositivos, ela fez com que a gente diminuísse o que a gente chama de perfil. Perfil é o diâmetro externo dele. Então, a gente tem um vaso, muitas vezes são vasos doentes. Então, acho que a primeira grande evolução foi tornar dispositivos que eram muito calibrosos para hoje fazer o mesmo papel com dispositivos que são bem fininhos. Então, trauma ao vaso, que era uma complicação possível, ainda é, mas diminuiu muito exatamente porque diminuiu o perfil desses dispositivos. Acho que isso é um grande avanço, primeira coisa. A segunda é ela melhora nas técnicas e qualidade de imagem. Então, assim, se eu estou fazendo... Tudo isso que a gente faz não é assim nas cegas. A gente vai guiado por alguma imagem. Essa imagem pode ser uma tomografia, essa imagem pode ser uma fluoroscopia, que é um exame é um raio-x, só que dinâmico. Ao invés de ele tirar uma foto, comparando aí com filmagem, ao invés de uma foto é um filme. A gente vai vendo em tempo real onde é que está cada catéter. Por quê? Porque eles são radio-opacos, ou seja, dá para ver no raio-x. Então, a evolução dessas imagens, que eram muito ruins no começo, hoje a imagem é muito boa, tem uma definição muito grande. Os ultrassons também, os aparelhos de ultrassons melhoraram muito, as nossas técnicas melhoraram, quer dizer, a gente progrediu como um profissional também, toda a classe.
E aí você vai ter algumas tecnologias associadas aos dispositivos. Então, como eu falei, o balão hoje pode vir carreado com uma droga que vai fazer com que o vaso demore mais tempo a ficar doente novamente. Ou então, a gente quer fechar um vaso. Então, a gente consegue fechar com algumas partículas que são muito controladas. A gente consegue, por dentro do vaso, tratar alguns tumores também, né? Então, por dentro do vaso, acaba que vira a nossa especialidade também. Então, imagina que você pode hoje pegar um tumor e pegar umas micropartículas, microesferas, bem pequenininha mesmo, quase não dá para ver. E dentro dessas micropartículas, a gente coloca radiação dentro. Veja que evolução. E essa radiação ela vai ser liberada dentro do tumor, destruindo o tumor. Então fica uma coisa super localizada. A gente chama isso de radioembolização, por exemplo. Então, assim, é uma infinidade de evolução ganhos. e que está acontecendo todos os dias aí no mundo inteiro. E o Brasil é pioneiro em muita coisa dessa. Que bom saber, né? A gente, agora no popular, que momento a gente deve procurar um cirurgião vascular? Porque a gente fala muito sobre isso aqui, né? Como a gente disse no começo. Às vezes temos algo e não sabemos algum sintoma e às vezes a gente não sabe a qual especialista recorrer. Em que momento a gente pode pensar assim, eu acho que isso daqui eu devo me constar com um cirurgião vascular, né, com um angiologista. Quais seriam os sintomas ou quais doenças caberiam? Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou começar pelas mais populares, né, mais conhecidas. Então, o cirurgião vascular, ele trata, por exemplo, de doença varicosa ou varizes, vasinhos, como você quiser chamar. Então, se o paciente, sentindo ou não, ele tem varizes, ele pode procurar um profissional de cirurgia vascular. Porque ele vai avaliar o caso, vai ver o tamanho dessas varizes, se tem sintomas, se não tem, se tem passado de alguma complicação relacionada a essas varizes, porque nem todas as varizes você precisa operar. Mas vale a pena ir num profissional para ele dizer, olha, a sua é melhor tratar assim, tratar só com meia, tratar com medicação. Então tem muita coisa que a gente trata clinicamente, sem cirurgia. Não quer dizer que você vai no cirurgião vascular, obrigatoriamente você tem que ser operado, não. Se submeter a um procedimento, não é? A gente tem critérios para tanto tratar clinicamente várias doenças, como tratar cirurgicamente. Então, varizes acho que é o mais comum, um dos mais comuns. Ainda do setor de veias, a gente tem uma bem famosa e temida, que é a trombose. Isso. Não é? A trombose venosa profunda é a formação de um coágulo dentro das veias. E o que leva à formação por isso que é chamado de profunda. Desse coágulo? Boa pergunta. A formação de coágulo, ele tem alguns fatores de risco, tá? Então, dentro da veia, já por si só, já é um fluxo lentificado. O rápido é o da artéria. O da veia é mais lento. Então, se por algum motivo esse fluxo fica muito lento, associado a outros fatores de risco, como um pós-operatório de algumas cirurgias, tem umas cirurgias que tendem a dar mais trombose do que outras. Então, você junta esses fatores. Um outro fator importante é alguns fatores genéticos, e fatores adquiridos, como, por exemplo, o anticoncepcional. Não quer dizer que quem vai tomar anticoncepcional vai ter trombose, mas é sabido que ele, por si só, já é um fator de risco. O puerpério também. Então, não é só porque está tomando remédio, mas assim, a paciente estava gestante, teve o parto e tem o puerpério, que é esse período pós-parto. Esse é um período também vulnerável. Fez uma cirurgia grande de abdômen. Mas por que seria? Por conta do repouso, Também. O repouso vai tornar o fluxo mais lento. É um fator. Mas e a outra questão seria hormonal? Hormonal, trauma cirúrgico, exatamente. O trauma cirúrgico, a resposta ao trauma, um deles é alterar hormônios, que no final das contas, ele facilita a formação de trombo. Isso é uma proteção do organismo, na verdade, que às vezes fica exagerada e forma um trombo. Inclusive, já fui paciente sua por conta de trombose. Verdade. E realmente... Foi não, sempre será. Não, você não tem doença, mas... É importante esse acompanhamento. Então, essa coisa do pós E é importante a gente falar o sintoma. Não é? Eu comecei com a dor na perna, insistente, aquela meio que uma ardência, um inchaço, um vermelhidão. E como eu tinha essa relação próxima ao Dr. Marcos Rivera, eu liguei. Rivera, estou sentindo isso. E aí, prontamente, você disse, olha, vamos fazer a ultrassom, porque isso é um indicativo de que você tá aí com a trombose e não deu outra. Realmente
foi eu fiz o tratamento com medicamentos que você passou, uso de meia, tudo aquilo. E qual seria o sintoma? É esse que eu senti? Ou tem outro diferencial da trombose? A trombose, o mais típico, vou dizer assim, um quadro bem típico, que nem sempre é típico, mas o quadro bem típico seria o seguinte: a pessoa em uma perna, não nas duas, mas em uma perna, de repente, tipo de... é insidioso, de dias pra cá, ela começou a ficar inchada, uma perna só inchada e dolorosa. E aí você vai ver se teve alguns fatores, mas basicamente o sintoma é esse: um pouco de dor, né, ou muita dor, na região da batata é o mais frequente, e foi de início recente, sem trauma, sem pancada, sem nada, e a perna inchou, uma só. Por que uma só? Porque é muito difícil dar ao mesmo tempo nas duas. Então, quando é nas duas, a gente pensa em outra coisa. Ah, tô com as duas pernas inchadas, isso é uma trombose. Provavelmente não. Provavelmente a chance de ser trombose talvez seja menor do que 1%. Agora, por exemplo, mulher jovem, com ou sem uso de anticoncepcional, e com um inchaço recente que nunca teve numa perna só, isso é um índice de suspeição, já emite aquele alerta e diz, vai fazer ultrassom, porque isso pode ser trombose. Pode não ser, pode não ser. Pode ser inflamatório, por exemplo. Um comecinho do erisipela, que também dá inchaço na perna só. Exato, mas às vezes vem com febre, como se fosse uma gripe, etc. E se não tratar, Rivera, qual é a consequência? Se não tratar, a maioria não diria porque a gente não tem essa estatística, mas... os casos que chegam no início, a gente faz um remédio para afinar o sangue, que é um anticoagulante, na verdade. Ele vai diminuir a coagulação do paciente, para evitar que exatamente as complicações graves, que são a mais grave de todas, a embolia pulmonar. Então, a veia, ela traz o sangue dos órgãos, no caso, é o mais frequente no membro inferior. E esse trombo pode circular pela corrente. Ele vai para o coração, do coração ele vai para o pulmão. Essa é a embolia pulmonar. E essa é risco de vida. Pode ser fatal. Pode ser fatal. Então, quando você faz um anticoagulante, você cai a chance de acontecer isso virtualmente para zero. Uma outra complicação é o seguinte: no começo o trombo é pequenininho, pega uma veia menor, é profunda, mas é menor. Se não se faz nada, ela vai pegando veias cada vez maiores, ela vai ampliando. Então, se você não faz um anticoagulante para parar esse processo, vai pegar mais veia, mais trombo, a perna vai ficar mais inchada e provavelmente as sequelas vão ser mais intensas e duradouras de longo prazo, né? Então, a razão para a gente fazer anticoagulação é diminuir a extensão do trombo, né, a progressão desse trombo, e também o descolamento dele e que ele navegue pelo sistema venoso e vá para o pulmão. Agora, uma coisa que a gente falou aqui sobre que sintomas, etc. Sabe que hoje a nossa sociedade, SBACV, nossa regional e a nacional, elas têm pregado muito o check-up vascular. Então, não precisa você ter sintoma, tá? Eu não vou dizer que todo mundo, 20 anos, 10 anos de idade, vai ter que ir para um vascular. Mas e não existe essa regra. Vamos botar a partir dos 35 anos. Vale a pena ir no vascular e fazer esse check-up, como se faz no cardiologista, por exemplo. O check-up vascular ele vai procurar doenças de carótida, indícios, né, de início de doença aterosclerótica. Eventualmente vai descobrir que você tem alguma doença crônica que é fator de risco para doença cardiovascular, né? E aí, aterosclerótica, que é o enrijecimento dos vasos, das artérias, e ele consegue mudar esses fatores de risco e prevenir que você chegue depois com algum sintoma. Super importante, porque no geral o check-up que a gente faz é o quê? Você fez check-up desse ano? Fiz exame de sangue, colesterol tá ótimo, tá tudo bem. E a gente sabe que isso só não é suficiente como um mapa para a gente realmente ver como tá a saúde. Exatamente. E esse ponto é bem importante, de não só a gente se preocupar com os sintomas, mas fazer esse check-up vascular. Isso, e sabe outra coisa também? A gente falou, mais uma vez, falou sobre sintomas, mas muitas doenças vasculares... são traiçoeiras, porque ela não tem sintoma. O aneurisma é assim? Exatamente. Quando você falou, parece que a gente dá uma transmissão de pensamento, porque é exatamente isso que eu estava pensando. Uma delas, a aterosclerose, ela é silenciosa. Quando ela vai dar sintoma, já é muitas vezes avançada. E o aneurisma... Se fala aterosclerose? Aterosclerose. Aterosclerose, que é o enrijecimento da parede da artéria por conta de depósito de gordura, calcificação... E você tem fatores de risco para isso. Já o aneurisma é uma dilatação de um vaso. O aneurisma arterial é uma dilatação de uma artéria. E vamos colocar na aorta, que a gente já tinha pego como exemplo. A dilatação da aorta, que é o aneurisma, ela não tem sintoma praticamente nenhum. Mais de 85% dos pacientes não tem sintoma nenhum.
Quando aparece sintoma, já é a rotura, que é a complicação mais frequente. E é grave. E risco de vida, às vezes, não chega nem no hospital. Então, como é que você vai descobrir que tem um aneurisma? Como é que você vai descobrir que tem um aneurisma? Boa pergunta. O exame mais simples, a gente já tocou nele para outras coisas. Hoje é um exame muito versátil, barato, não tem radiação e é bem disponível em todas as clínicas, que é o ultrassom. Então, ultrassom vascular. Aí o check-up vascular vai incluir ultrassom vascular da parte das veias, ultrassom vascular da parte das artérias, seja artéria aorta, seja artérias carótidas que irrigam o cérebro, seja as artérias da perna. Então, vai se buscar por essas doenças, ou dilatação ou enrijecimento. Consegue ver nesse ultrassom. Consegue, esse aí seria o exame mais básico. Se precisar de outros mais avançados, como angiorressonância, angiotomografia, arteriografia, se precisar disso, o profissional vai conseguir treinar. Indicar a partir do que ele está vendo ali, não é? A partir do que ele está vendo. Mas começa por exames não invasivos, relativamente baratos e geralmente disponíveis. Cobertos pelo plano. Geralmente cobertos pelo plano. E a partir de que idade a gente deveria... A gente falou, não com 10, não com 20, seria os 35 anos 35 mesmo, anos essa média. Agora, tem um detalhe. Se você, por exemplo, tem fatores de risco familiar, tem famílias que, assim, o pai, o tio, o avô, ou faleceram, ou tiveram aneurismas, por exemplo. Então, às vezes, tem uma incidência familiar maior. Aí tem que antecipar. Seria bom antecipar. A partir dos 25 anos. Ou então, se ele tem uma doença genética sabida, como síndrome de Marfan, por exemplo, que dá muita dissecção. Então, dissecção de aorta, que é um tipo de aneurisma. Então, talvez se tivesse um fator de risco, ir mais precocemente. Mas eu diria que a partir de 35 anos, quando você resolver fazer seu check-up cardíaco, seu check-up de outras coisas, mulheres, ginecológicos, homens, incluir o cirurgião vascular. E no caso do aneurisma, o cuidado ali, a intervenção que faz, nos casos que tem jeito, né? Porque a gente falou que, infelizmente, há momentos que são fatais, não dá tempo nem do socorro e tudo mais, mas no caso em que é possível reverter, é feito de forma intervencionista? Então, o ideal é que a gente descubra... falando, né, sobre claro, isso. O ideal é que a gente descubra antes dele complicar, né? O ideal, porque aí a gente tem o que fazer de forma eletiva, programada, as complicações são infinitamente menores. Uma vez que se descobriu que o paciente tem um aneurisma e de aorta, vamos colocar ainda, e ele tem um diâmetro que indique procedimento, que nem é todo aneurisma que vai precisar operar. Por exemplo, no aneurisma de aorta abdominal, a gente usa 5,5 centímetros como um limite para a gente, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, para a gente operar. Tem outros fatores também que a gente indica, mas vamos dizer que esse seja o mais conhecido aí na prática clínica. Uma vez que a gente decide operar, ele pode ser feito como sempre foi, desde talvez há 100 anos para cá, de forma aberta. Abre a barriga, quando o aneurisma na aorta, abre a barriga e aí e corrige o aneurisma, trocando aquele segmento da aorta, como eu já citei. Hoje a gente tem a técnica endovascular, intervencionista. E aí é por dentro do vaso, normalmente os vasos da virilha. A gente consegue colocar uma prótese, essa prótese ela entra fechadinha, como mais fino que uma caneta. E lá a gente, precisamente, porque a gente tem, tanto antes a gente fez tomografia para saber quantos milímetros tem e tal, é bem preciso, quanto na posição, para a gente colocar a posição correta, milimetricamente correta e abrir a prótese lá onde tem o aneurisma para selar. Guarda-chuva. Como se fosse guarda-chuva fechadinho é como se fosse um tubo que entra fechado, e ele é um stent, né, aquela pecinha que eu falei, só que ele é revestido com um material impermeável. Então, uma vez que você posicione e libere lá dentro, ele vai colar na artéria, na parte sã, ou seja, a parte normal da artéria, e o sangue vai passar só por dentro dessa prótese, que é a prótese. Não vai passar mais por fora, e aquela dilatação, aquele buchinho que foi criado ali, né, que se desenvolveu na artéria, ele vai trombosar, coagular. O trombosar, nesse caso, não é ruim, é o objetivo, trombosar o saco aneurismático. A gente chama de saco aneurismático. Então, o saco ele vai ficar excluído da circulação, da pressão do sangue, porque é o que faz ele romper. E, na maioria das vezes, ele começa a murchar. Entendi. Murchar e fica só a prótese. Então, a gente, por dentro do vaso, conseguiu trazer os mesmos benefícios que a gente fazia quando abria e trocava a aorta inteira, que é uma cirurgia bem maior. Só de UTI vai uns 5 dias. Já essa endovascular, a UTI é de um dia para outro e muitas vezes está em casa com 2 dias.
Muito diferente, não é? Com 2 furos na virilha. Não é nem corte mais. Hoje 2 é furo. furinhos. A gente faz totalmente percutâneo. Percutâneo é através da pele. A gente faz hoje o tratamento endovascular de aneurisma, de aorta, por exemplo, totalmente percutâneo. Não precisa abrir mais nada, nem virilha, nem abdômen, nem tórax, nem nada. Esse procedimento também é bem acessível? É acessível inclusive pelo SUS. Pelo SUS também. Pelo SUS, a gente faz mais cirurgia pelo disseminado, SUS. então, hoje, não é? Muito. O SUS, ele tanto permite e dá condições, boas condições, inclusive, da gente tratar pelo aneurisma no tórax, na aorta, e como na abdômen, como na perna, as artérias da poplite, como eu falei, atrás do joelho. Então, o SUS tem esses dispositivos de boa qualidade. Agora, doutor Marcos, tem aqui... eu não sei se é isso aí que a gente acabou de explicar, inclui o que eu vou falar, que seria um implante transcatéter de válvula aórtica. Interessante, interessantíssimo. Aí o que seria esse implante? E a técnica tradicional é aquela que a gente falou agora para fazer os outros procedimentos. Isso. De abertura Abre a cavidade, do tórax e tudo. E do coração, inclusive, né? E qual é a diferença, então, para a técnica intervencionista? E o que seria esse implante? Não é o que a gente falou agora de isolar o aneurisma e colocar aquele dispositivo. É outro procedimento. É outro procedimento e outro avanço fantástico. Você lembrou bem. Então, o que seria ele? Esse avanço fantástico. Tu imagina que tu tem um problema na tua válvula. O coração, ele tem que bombear em uma direção só. E por isso tem válvulas, né? As válvulas são unidirecionais. Quando o coração bate, ele vai puxar sangue de um compartimento e mandar para outro de forma unidirecional. Só que às vezes essa válvula apresenta problemas. Ela começa a ficar insuficiente ou estreitada, aí o coração tem que bater com muita força para passar por aquele estreitamento da válvula, ou ela ficou insuficiente, o sangue vai e volta, causando insuficiência cardíaca, por exemplo. Então hoje a gente consegue trocar essa válvula, né? Eu falo a gente como classe médica, porque já entra na especialidade da cirurgia cardíaca intervencionista. Da mesma forma, a analogia com a cirurgia vascular, que também tem a parte da atuação endovascular, a cirurgia cardiovascular, que trata das doenças do coração, elas têm a parte intervencionista também, que é colocar stent na coronária, que é o ramo que é a artéria que irriga o coração, e também hoje é a TAVI, o nome desse procedimento chama TAVI, T-A-V-I, que é você trocar de forma pela pele, né, por um furinho, a válvula. Na verdade, você não troca. Você vai deixar a válvula nativa do paciente e vai colocar uma válvula que vai espremer ela, só que é uma válvula mecânica. É parecido com esse procedimento, parecido, não é? É parecido, é uma prótese também. Só que, obviamente, que a engenharia é completamente diferente, porque eu tenho que colocar uma válvula ali. Uma válvula que seria parecida com a válvula que ia ser trocada cirurgicamente. Tem que parar a circulação, abrir o coração, trocar com os fios, costurar tudo aquilo, é uma cirurgia bem mais agressiva. Pela pele não, uma cirurgia mais rápida, é feita muito guiado tanto pela fluoroscopia como um ecocardiograma transesofágico, vai um eco, tem sempre um ecocardiografista na hora. Então é pelo esôfago, é isso? O eco, sim, a parte de imagem, porque o esôfago está bem pertinho do coração. Então ele consegue colocar... Pra gente detalhar, né, minha gente? Porque são tantos... O paciente vai ter anestesia geral, não vai ver nada disso, né? Mas vai entrar um tubo que vai ter um eco, e esse eco ele consegue medir, ver o posicionamento, ele guia na hora, aí tá bom, libera aí tá ok. Aí o cirurgião vai lá, tem um mecanismo de liberação, ele vai liberar naquele lugar. Essa navegação, né? O exame vai fazer essa navegação, vai fazer essa orientação de navegação, exatamente. Então, esse é um avanço fantástico também, né? Porque você consegue fazer uma cirurgia que ia durar, o paciente internar com várias complicações possíveis, e internar vários dias, ele passa a fazer um procedimento percutâneo que em 2 dias está em casa muitas vezes. Em 2 dias está em casa? Um dia de UTI. E para quem é indicado esse tipo de procedimento? A TAV é indicado para quem tem uma insuficiência valvular ou um estreitamento valvular. Né? Então, e que realmente teria que fazer essa troca. Exatamente. Aqueles mesmos pacientes que iriam indicar, que iriam ter indicação para fazer a troca cirúrgica, eles passam agora a fazer esse procedimento menos invasivo. Obviamente, no início, como era um procedimento que estava em desenvolvimento ainda, né, anteriormente, só se fazia nos pacientes de altíssimo risco que não aguentavam a cirurgia. Né? Aí começou a dizer, o resultado é pior dessas válvulas e tal.
porque acho que o paciente complica mais. Mas por quê? Porque estava indo mais graves, que não aguentava nada. O paciente já estava numa condição muito crítica que não aguentava a cirurgia. Então tenta a válvula para ver se ele consegue suportar. E muitas vezes alguns não suportavam porque já eram muito graves. Quando se passaram a operar também os pacientes de baixo risco, exatamente, um risco menor, viu-se que o resultado era igual ou até melhor do que a cirurgia convencional. E aí hoje já é ofertado inclusive pelo SUS. Eu trabalho no Procap, por exemplo, tanto faço a parte de aneurisma, né? Lá tem prótese, tem tudo no Procap, e a cirurgia cardíaca lá também faz a parte de TAV pelo SUS. Então... Um avanço, não é? Um avanço grande. Tem que ser centros de referência, tá? Não é qualquer hospital. São centros de referência em cirurgia cardiovascular e em cirurgia vascular. O Procap, por exemplo, é um deles. É um hospital basicamente de cardiologia, né? É um procedimento mais caro? É um procedimento mais caro. A tendência desses dispositivos, com o passar do tempo e à medida que eles forem vendendo mais, né, seja para o SUS, seja para o privado, o custo vai caindo. Então já se consegue, tanto é ofertado pelo SUS porque caiu muito esse preço. A questão do custo é relativa, porque quando a gente fala em custo, às vezes a gente está falando só do custo ali. Peraí, quanto é que custa essa prótese e quanto é que custa a cirurgia aberta? E quando vai comparar, realmente a cirurgia aberta é mais barata. Mas se o paciente complica e fica na UTI e vai ser reoperado, o custo vai aumentando. E isso às vezes não conta. Então, não tenho certeza hoje, isso tem que se fazer um estudo institucional na nossa região, porque, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos já se viu que é mais barato no final das contas. Se você pega o custo daquele paciente em um ano, ou sei lá, 6 meses, que vai incluir as complicações cirúrgicas, quando compara ele acaba ficando mais barato. Ele pode ser mais caro no início, mas o que importa é que seja mais caro, ficou mais barato. Exatamente. Muitos procedimentos que são ditos mais caros, na verdade, não são. Então, isso é uma coisa que a saúde pública tende a sempre comparar. Por isso que é ofertado pelo SUS. Porque fez algum estudo e disse, é mais barato a gente fazer o menos invasivo. O cara sai mais rápido do hospital, já entra outro, que a fila é imensa. A gente sabe que a fila para qualquer doença pelo SUS é muito grande. Então, vamos rodar mais o leito, resolver mais problemas de mais pacientes. Isso vai sair mais barato para a sociedade, porque aquele paciente, inclusive, que não teve chance... A fila anda mais rápido. Aquele cara que está na fila, ele vai complicar, ele vai viver na emergência, ele vai ficar reinternando. Vai ser reincidente, isso é custo. Isso é custo e não é barato, não. Então, aí você conseguir fazer mais pacientes, porque você está fazendo menos invasivo, e aí eles rodam mais o leito, né? A gente chama rodar o leito, é isso. O paciente interna, trata, teve a época de ter alta porque está bem, já entra outro. E aí, assim, é uma bola de neve positiva, né? Uma bola de neve positiva. E quais seriam hoje, se é que a gente consegue mencionar, em relação à inteligência artificial, a interferência dela também positiva nesses ganhos tecnológicos? Já é possível ver na prática o uso dela no seu dia a dia, no consultório, seja na cirurgia? A gente já tem como mensurar isso? A inteligência artificial ela veio realmente para revolucionar, né, em todas as áreas, e a medicina não vai ficar fora disso, não está fora disso, nem vai ficar não, ela já está sempre impactada. Então, como a gente está falando, por exemplo, em imagem, a interpretação da imagem tem aumentado, né, os processos generativos de inteligência artificial, eles têm feito com que a acurácia diagnóstica seja muito maior. Então, o diagnóstico não é só feito, vou fazer um ultrassom diagnóstico, mas o diagnóstico ali na hora que você está fazendo. Então, muitas vezes, o aparelho lhe alerta de algumas coisas, isso ajuda o médico, né? Às vezes ele está focado em alguma coisa e aí o aparelho ele consegue alertar sobre de determinados... Já tem software para isso. A coisa anda muito mais rápido, quer dizer, a gente hoje tem cirurgia robótica, por exemplo, e a cirurgia robótica, ela já pode ser auxiliada pela inteligência artificial, tem muita coisa sendo desenvolvida nessa área. Então, eu diria que especificamente, a gente não tem muita cirurgia robótica para cirurgia vascular específica, né? Tem para outras áreas, mas é onde a coisa está caminhando mais rápido, né? Isso vai impactar muito. Né? Impactar de forma positiva. A inteligência artificial hoje a gente usa no consultório, porque é uma fonte de informação, né? Claro que eu não vou
usar a inteligência artificial para fazer meu consultório, né? Mas a gente tem, por exemplo, eu não tenho às vezes disponível os dados completos e o paciente às vezes pergunta qual é o percentual, às vezes que fonte, e eu consigo rapidamente, fica mais prático de eu procurar e mostrar trabalhos que eu já conheço, Então me ajuda muito nisso, em ajudar essa relação do médico-paciente, mostrando para ele, ó, a gente tem esses dados aqui, esses trabalhos, fica muito mais rápido de você procurar, do que você ir num livro, procurar e não fica prático. Na Barça, né? Na Barça. Sou do tempo da Barça, meu Deus, pesquisa escolar. Britânica. Então, e era difícil também quem tivesse, né? Porque era caríssimo, não era todo mundo que tinha. Era 200 eu lembro que a livros. vizinha da minha tia também, tinha, lá em casa então, nunca teve, não. Quando eu tinha que fazer um trabalho que exigia pesquisa, eu ia para casa da minha tia para falar com a vizinha, para pegar um livro e de já geografia. Foi algum vendedor de Oxe, diversos. Batia lá, mostrava, você via aquele livro, ficava, né? Era encantado, legal de ver. né? E hoje a gente mas quando chegava no valor... Então, é muito bom, mas não dá, né? Tem que vender o carro, né? O rim, tem que vender o rim. O coração, já que a gente tá falando aqui de vascular. Mas realmente vem para auxiliar... Quando a gente sabe usar para o bem, né? Realmente faz o bem. Sim. E, Rivera, a gente pode dizer que as pessoas estão mais atentas à saúde do coração, essa geração, vou me incluir, né? Da faixa dos 40, 50, é diferente de décadas atrás, dessa faixa etária de 40, 50 anos hoje, é um pouco diferente ou muito diferente de 30 anos atrás, quem tinha 40, 50 anos naquela época. A gente pode dizer que as pessoas estão se cuidando mais atentas à saúde do coração, no todo, né? De uma maneira geral, sim. Porque observou-se que é muito melhor prevenir do que remediar. Essa frase é bem conhecida e é super verdadeira, né? Quando você previne, e aí é aquela história do check-up, etc., você já está procurando para ver se tem alguma coisa no início que você pode modificar que no futuro faça diferença, né? A longo prazo. Então, descobriu, eu não sabia, mas determinado paciente descobriu que é diabético. No iniciozinho, não teve complicação nenhuma, já vai perder peso, e do perder peso e fazer exercícios, já sabe que você muitas vezes controla a glicemia sem precisar muitas vezes de medicação, usa no começo, depois para, porque não vai precisar. Então veja, tratar a diabetes nessa etapa, porque a diabetes é um fator de risco para doença cardiovascular, por isso que eu estou citando diabetes, assim como a hipertensão, assim como o cigarro, o fumo de maneira geral, são fatores de risco super importantes para todas as doenças vasculares, praticamente, todas. E aí você prevenindo isso, você já está pensando no futuro para evitar o infarto, o AVC, são doenças cardiovasculares, infarto, AVC, gangrena da perna, são doenças, o aneurisma, são doenças vasculares que podem ser, podem diminuir sua incidência ou se diagnosticada no começo, você convive com aquilo a vida toda, sem nenhum sintoma e não vai precisar de cirurgia. E hoje a gente percebe também uma medicina mais integrativa, não é? E o paciente, as pessoas se atentaram também para isso, de cuidar como um todo. Não é? Eu tenho diabetes, eu sei que eu não vou ficar só tratando a diabetes, que eu tenho que me atentar a outras questões e saber em que isso implica. Os próprios médicos fazem esse indicativo, fazem esse mapa. Olha, a gente não vai tratar só a diabetes, você tem que atentar que isso vai impactar nisso. Então, você vai procurar um vascular, se for o caso de outra questão, um hematologista, enfim, tem essa combinação, não é? E sabe essas iniciativas interessantes que a gente tem visto? É Novembro Azul, Outubro Rosa. E são doenças chamando atenção para câncer de mama, chamando atenção para as doenças vasculares, porque a gente tem a semana vascular, como eu falei, a nossa sociedade, ela promove eventos em locais públicos e bem frequentados, com muita gente, né? Bem frequentado, que eu digo quantitativamente, para que as pessoas vá lá, fere a pressão, conversa com profissional, a gente como profissional vai estar lá, voluntário, todo ano a SBACV, que é a nossa sociedade, ela promove isso. Então, isso aí é para alertar quem está ali naquele local, naquele momento, mas aquilo é transmitido via redes sociais, via televisão, e aí a pessoa que está ali assistindo faz, rapaz, última vez que eu fui no médico... Foi quando? Eu acho que eu ainda estava mamando. Não é? É um chamamento, né? Um despertar. Exatamente. Então, né? Comece pelo básico.
básico, Mas pelo simples, né? se eu for agora, faz sentido isso. Eu tenho um plano, ou quando não tem, procura a rede pública, de apoio, de apoio, porque existe essa função também de medicina social. Então, essas iniciativas são exatamente para chamar a população e procurar doenças no começo, porque sai muito mais barato para a sociedade, para o plano de saúde, para todo, e para o paciente, principalmente, né? O custo para ele vai ser a prevenção vai sair bem mais barata do que o tratamento, né? Ele vai deixar, eventualmente, de perder uma perna. Vai mudar a história natural da doença dele. Ele vai deixar de ficar cego com a diabetes, por exemplo, que pode cegar. Ele vai deixar de ir para a hemodiálise, porque ele tratou precocemente a pressão alta e a diabetes. Né, que pode levar à insuficiência renal, a doenças cardiovasculares, como a gente falou, a um aneurisma roto, a um AVC, a um infarto. Então, isso aí para a vida para uma pessoa e para a família, não tem preço. Não tem preço e nesse momento é barato. Realmente, de custo barato, é basicamente a pessoa procurar ter a iniciativa. Ô, Rivera, a gente tem vontade de passar o dia conversando. Eita! Principalmente quando as pessoas sabem muito sobre as suas profissões, sobre o seu tema e sabem passar. Porque às vezes as pessoas sabem, mas é natural, cada um é de um jeitinho e não consegue transmitir com tanta clareza, né? E você consegue fazer isso. Obrigado, Priscila. Mas você deixa a gente muito à vontade também. Obrigada. Viu? A gente parece estar conversando aqui como a gente sempre conversou, né? Batendo verdade. um papinho. Porque a intenção é essa, da nossa conversa, a gente conseguir extrair o que o público pode tirar dali, as informações necessárias para seguir a vida, se atentar que existem os check-ups vasculares, né, que a gente falou. Não ficar só naquele exame de sangue, que é importante, claro, mas que fazer esse combo, né, como a gente disse. Então, se atentar para isso, atentar a questão, recapitulando aqui, o ideal, a partir dos 35 anos, a gente ter essa atenção maior, né, para esse check-up. Exato. Não tem essa regra, 35, mas aí eu sei que eu coloquei 35 porque eu sei que algumas patologias começam nessa idade a mostrar algum sintoma. Média. Ou pelo menos a dar algum sinal, nem que seja nos exames. Então, seria um ponto de corte interessante. Deu tudo normal, vai daqui a 4 anos. Mas e aí vai acompanhando fazer exatamente. esse primeiro mapa. A gente vê também o pessoal gostando, iniciando muito prática esportiva, corridas, né? Isso é muito bom. Mas que as pessoas devem se atentar antes também dessa iniciativa. Lembrar, como é que tá o meu coração, né? Perfeito. Porque a gente vê, inclusive, atletas que fazem check-ups rotineiramente e tudo. Vez ou outra tem um ataque fulminante, morre em campo, enfim. E a gente vê que é uma onda muito boa, muito positiva, de incentivo a essa prática de exercício. Saúde. E que as pessoas devem ter essa atenção, não é, doutor Marcos? De vamos fazer o check-up, né? Sem dúvida, é fundamental. Vamos fazer fundamental. Nessa linha de prevenção é fundamental e é mais mais né? Torna a coisa mais segura. Olha só, gente, quero agradecer a participação dele aqui, da mãozinha do Valeu, meu amigo maravilhoso, doutor Marcos Rivera. E eu tenho certeza que muita gente ficou com muitas dúvidas ainda, porque não dá para passar o dia todo conversando. Então, eu vou pedir, olha para essa câmera aqui, que é a sua, e vamos saber onde podemos encontrar doutor Marcos nas redes sociais, se tem clínica, como é que faz para a gente lhe achar? Bruno, no serviço público, eu trabalho na Universidade de Pernambuco. Lá eu trabalho tanto no Hospital Procap, que tem ambulatório, né? Tem um ambulatório toda quinta-feira, quanto no outro hospital conhecidíssimo da UPE, que é o Oswaldo Cruz. Então, esse seria o local público para me encontrar. E no privado, a gente tem... a nossa clínica chama-se AngioRad, ela tem tanto cirurgia vascular como endovascular e como radiologia intervencionista, que é um outro campo que trata inclusive cânceres através de procedimentos sempre minimamente invasivos, e aí chama-se AngioRad, tem no Instagram @AngioRad. Uma equipe lá preparada, isso, não é? Toda a nossa equipe é toda preparada para doenças vasculares, doenças, como eu falei, de câncer, fazer biópsias, faz todo esse intervenções, trabalho faz lá. tudo. Então, é um serviço de radiologia, cirurgia vascular, endovascular e radiologia intervencionista. É outra sociedade, a gente falou muito da SBACV, que era específico de cirurgia vascular e endovascular, mas a gente tem também a Sobrice, que é uma sociedade brasileira de radiologia intervencionista e cirurgia endovascular. E veja que por isso que eu faço as duas, porque muita coisa
tá ali, os dois profissionais fazem, o radiologista intervencionista e o cirurgião endovascular. E aí a gente tem tudo na Anjohad, é um serviço de excelência no Brasil, inclusive. Excelência mesmo, minha gente. Chefiado por Dr. Carlos Abá, que é meu mentor e amigo, e um dos pioneiros no Brasil nisso aí. Então, acho que nessa área é referência no Brasil. Que bom saber. E referência também comigo aqui, ó, há mais de 30 anos, se dedicando à medicina, há mais de 25 também na especialidade de cirurgião vascular. E que bom poder contar. Espero pelo menos mais uns 40 anos aí. Com certeza, vai ser alegria nossa de tê-lo aqui conosco e tê-lo atendendo aqui aos pernambucanos e gente que vem, inclusive, de fora para se tratar com o Dr. Marcos Veró. De novo, a mãozinha. Priscila, muito obrigado. Muito obrigada. E eu quero também fazer um agradecimento especial aos nossos amigos gaúchos. Isso mesmo, a partir de janeiro, nós estamos transmitindo nossos episódios do videocast Saúde Justa aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, ó, um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada também por ter nos escolhido para fazer parte da programação de vocês aí na TV+, viu? Beijo, minha gente. Fica por aí que vai chegar o momento meu doutor pra gente tirar a dúvida agora com outro doutor. O doutor advogado. Fica aí, volto já. Como eu disse, estou de volta agora para aquele momento que você sabe bem qual é, o momento meu doutor. E o meu convidado de hoje já está aqui a postos, o advogado especialista em saúde suplementar, Dr. Diogo Santos. Dá aqui a mãozinha. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, trazendo esses esclarecimentos tão importantes para tanta gente que precisa. A gente tem acesso a essas informações médicas maravilhosas aqui no Saúde Justa. É importante que as pessoas também saibam que precisam ter, algumas vezes, se utilizar de ferramentas jurídicas para ter acesso a esses tratamentos que são discutidos aqui nesse programa. É verdade, doutor. Muitas vezes, esse é o nosso objetivo, né? Porque muitas vezes os pacientes ou usuários mesmo de plano de saúde, eles não têm a ideia de que teriam direito àquele tratamento, e quando é negado, por muitas vezes, tem, vamos assim chamar, uma resistência em acionar a justiça, acreditando que não vai dar em nada, que eles não vão conseguir, que vai demorar demais. E é importante esse espaço para a gente mostrar que não é bem assim, que na maioria das vezes se consegue em tempo hábil, para que ele tenha acesso a esse tratamento, a essa cirurgia. E que bom que é o doutor Diogo que está aqui conosco hoje, que esse daqui, minha gente, olha, ele sabe, viu? Sabe muito. Obrigado, você é muito gentil. Espero corresponder a essa grande expectativa. É verdade, sim. Olha, doutor Diogo, nosso episódio hoje foi com o cirurgião vascular, doutor Marcos Rivera. A gente conversou bastante, inclusive, sobre as inovações na área. E uma delas foi em relação ao TAV, né? Tem uma pergunta aqui, uma dúvida, e eu vou trazer, claro, para quem sabe responder. Como se trata de uma inovação médica, é possível que haja uma resistência dos planos de saúde em fazer essa liberação dessa cobertura? Acontece na prática? Como é lá no seu escritório, lá no DS Advogados? Chega bastante esse caso para vocês? Bom, veja, o TAV é o implante transcatéter de válvula aórtica. Realmente é um procedimento médico maravilhoso, foi discutido aqui no programa os grandes benefícios, principalmente quando comparado ao procedimento convencional que existia anteriormente a essa nova tecnologia. Ele já existe um respaldo científico muito sólido para esse procedimento, inclusive ele faz parte do rol da ANS, que é o rol de procedimentos mínimos obrigatórios, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar entende, a ANS entende, que as operadoras de planos de saúde devem custear. Mas mesmo assim, a gente recebe muitos casos envolvendo esse procedimento. Por quê? Porque pessoas que têm contratos individuais antigos, que são aqueles que foram celebrados antes de 1 de janeiro de 99, que é quando entrou em vigor a lei dos planos de saúde. Normalmente pessoas idosas, que muitas delas podem precisar desse procedimento, ou até os seus dependentes, o filho de uma pessoa idosa, que tem muita gente nova com contratos individuais antigos, que são celebrados antes de 1 de janeiro de 99, que são dependentes e mantêm esse contrato, são excelentes contratos de plano de saúde até hoje.
A negativa de TAV hoje se concentra nesses contratos individuais antigos, porque as operadoras dizem que o seu contrato é antigo, então você não tem direito a procedimentos médicos que não existiam no momento da celebração do seu contrato ou que tem alguma cláusula no contrato que prevê a possibilidade de excluir a cobertura de próteses, de órteses, materiais especiais ou de inovações tecnológicas. Eles fazem isso primeiro para forçar o usuário a fazer uma adaptação do contrato. O que seria essa adaptação do contrato? É quem tem um contrato individual antigo assina um termo de adaptação para transformá-lo em um contrato individual adaptado. Só que muitas vezes isso é uma grande casca de banana, porque nessa adaptação ele inclui uma cláusula que fala de reajuste contratual, que acaba prejudicando o usuário. Ele inclui uma cláusula que impõe uma restrição que no seu contrato antigo não existia. Por exemplo, os contratos antigos têm lá cobertura para procedimentos oftalmológicos, cirurgias oftalmológicas, cirurgias cardíacas. Quais são as cirurgias oftalmológicas que estão contempladas? Não existe uma lista de cirurgias oftalmológicas. Quando você adapta, existe uma lista, que é o rol da ANS. Se não tiver no rol da ANS, as operadoras vão negar. Então, os casos de TAV, especificamente, eles são negados para quem tem contratos individuais antigos. Todo mundo que tem praticamente vai enfrentar esse tipo de negativa. E o que fazer? Tem solução? Precisa judicializar. Não tem como resolver, infelizmente, esse caso específico junto à ANS, porque a resposta da agência acaba sendo compatível com a resposta da operadora do plano de saúde, então não traz nenhuma solução para o usuário. Ele precisa judicializar o caso, porque a jurisprudência, os tribunais, juízes, desembargadores, ministros entendem que, principalmente casos como esse, de um procedimento que já tem um respaldo científico tão sólido, evidências tão vastas, que foram incorporados no rol da ANS, que já é uma grande vitória, porque o rol da ANS, ele, para ser incorporado, muitas vezes a tecnologia tem que passar muitos anos já sendo muito utilizada para ser incorporada no rol da ANS, mas a TAV já foi incorporada no rol da ANS. Então não tem justificativa, não é? A justificativa que eles usam é porque o contrato é antigo, então não tem direito ao rol da ANS. Só que nesse contrato antigo não tem nenhuma restrição. Então, assim, infelizmente é contar com a ignorância do usuário. Eles contam com a ignorância do paciente que desconhece seus direitos, aí paga pelo procedimento, atrasa para fazer o procedimento, procura o SUS, ou muitas vezes, infelizmente, deixam de fazer, não é, doutor? Deixa de fazer e morre. E acaba deixando de representar esse custo para a operadora. Mas saibam, todo mundo que está assistindo aí de casa, se você tiver esse tipo de negativa, procure o judiciário, procure um advogado especialista em direito à saúde suplementar, que com os argumentos jurídicos corretos, apresentando as evidências científicas, apresentando o fato de que esse procedimento já está incorporado no rol da ANS, todo o rol de argumentos que a gente tem do Código de Defesa do Consumidor, Lei dos Planos de Saúde, tudo isso sustenta uma grande possibilidade, uma imensa possibilidade de você conseguir uma tutela judicial rápida e efetiva que lhe autorize a fazer esse procedimento rapidamente e ultrapassar essa barreira que a operadora está criando. Então, o melhor caminho é esse, judicializar. Com certeza. Na verdade, infelizmente, não é o único caminho, porque a pessoa pode pagar pelo procedimento, mas se ela já paga um plano de saúde e ela paga pelo procedimento, ela está enriquecendo uma operadora, porque ela paga uma mensalidade para ter uma contraprestação, e quando essa contraprestação é necessária, ela que está desembolsando. Então, ela está sendo enganada de todos os lados. Falar em custo, em desembolso aí de valor, todo e qualquer material cirúrgico, portanto, deve ser custeado pelo plano de saúde? Como é que funciona? Veja, em um procedimento cirúrgico são envolvidos diversos itens que compõem aquele procedimento cirúrgico. Você tem o material médico hospitalar, você tem as órteses, próteses, materiais especiais, tem os honorários médicos e de toda a equipe profissional que está envolvida, tem o aluguel da sala cirúrgica. Tudo isso tem que ser arcado pela operadora do plano de saúde. Você paga a mensalidade do plano de saúde sob a legítima expectativa que todo e qualquer custo envolvido em tratamentos médicos voltados a recuperar e manter sua saúde sejam arcados pela operadora. É isso que justifica você pagar a sua mensalidade todo mês. É isso que você vê nos outdoors de propaganda de operadora do plano de saúde. Venha que qualquer problema que você tiver vai ser tratado. A gente vai disponibilizar um serviço médico hospitalar ou de qualquer terapia necessário para recuperar e manter sua saúde. Então é isso que tem que ser cumprido no momento que a pessoa precisa. E quem escolhe essas órteses, próteses, materiais especiais são
os itens, de todos os itens de um procedimento são os mais caros, tá? E aí, por ser caro, é onde vai entrar os embates entre operadores de plano de saúde e profissionais da medicina, que os profissionais, eles conhecem as inovações tecnológicas, eles têm acesso a essas inovações tecnológicas e muitas vezes na hora de implementar, usar no cotidiano dele, não conseguem por conta de barreiras criadas pelas operadoras. Mas a lei de plano de saúde é muito clara, as resoluções normativas da ANS também são claras, que quem escolhe as próteses, órteses e materiais especiais empregados em um procedimento cirúrgico é o médico assistente, é o médico responsável por executar a cirurgia. Até porque é ele o responsável civil e penal por qualquer problema que venha acontecer com o procedimento. Ele não pode dizer, eu fiz a cirurgia, mas eu não usei o material que eu indiquei, porque o plano negou. Aí aconteceu um erro durante o procedimento cirúrgico e ele vai se eximir de responsabilidade? Não. O Código de Ética de Medicina diz que um médico não pode terceirizar a responsabilidade de um procedimento cirúrgico que ele executou. Então, que ele não executasse, se não tem todos os meios necessários para fazer o procedimento, que ele não permitisse essa interferência e não executasse o procedimento sob aquele risco. Entendeu? Então, quem escolhe as órteses, próteses, materiais especiais para um procedimento cirúrgico é o médico assistente. E é ele que elege esses materiais e as operadoras têm que autorizar e custear esses materiais. Claro que para procedimentos eletivos existe a possibilidade de ter uma divergência técnico-assistencial, que é isso. É quando a operadora pega lá o procedimento, o próprio procedimento, ou às vezes os OPMEs, os materiais usados naquele procedimento, e diverge. Um auditor da operadora diverge daquele médico. Se for um procedimento eletivo, pode existir uma divergência. E aí o que é que tem que acontecer? Tem que ser composta uma junta médica do médico auditor da operadora, do médico assistente que pediu, ambos têm uma divergência, e de um terceiro desempatador eleito de comum acordo entre as partes para definir qual o procedimento médico mais adequado para aquele caso. Infelizmente, o uso dessa junta médica também muitas vezes é muito enviesado. Existem desempatadores escolhidos pela própria operadora de plano de saúde, às vezes é o mesmo desempatador, às vezes sempre vem uma resposta favorável para a operadora de plano de saúde e desfavorável para o usuário. Então, mesmo que tenha essa junta médica, mesmo que exista essa interferência da operadora na autonomia do profissional que vai executar o procedimento, o caso é passível de ser judicializado e dentro dessa judicialização se discutir, às vezes até por perícias judiciais, que possam indicar a legitimidade do que estava sendo solicitado e permitir que o usuário, através do judiciário, tenha acesso ao procedimento cirúrgico que ele precisa. Consiga, portanto, o objetivo dele, que é fazer o procedimento. E é importante, como a gente falou no começo, que as pessoas tirem um pouquinho isso da mente de que vai ser impossível, né, doutor? De que vai levar anos, eu não vou conseguir. Não. É possível, principalmente em tempo hábil, que isso seja resolvido e que você tenha, assim, a garantia do seu tratamento. No caso aqui a gente está falando do procedimento, né, do TAV. E é importante esse alerta. Como eu disse, né, minha gente, ele explica tudo bem explicadinho, troca tudo, assim, né, nos mínimos detalhes para que a gente entenda bem, porque é uma realidade enfrentada pela maioria dos usuários do plano de saúde, sendo que uma minoria corre atrás da judicialização justamente por esses fatores que a gente falou, por acreditar que não vai ter solução, que é melhor desembolsar para ser mais rápido, mas também nem todo mundo tem esse dinheiro, né, doutor Diogo? E se o plano está aí para nos servir, vamos assim dizer, mediante o que a gente já desembolsa, então que seja feito o que a lei diz, né? Cumpra-se o contrato, né? Isso. Infelizmente, como você comentou, as pessoas têm uma percepção do poder judiciário muito negativa, porque, de fato, os processos demoram muito. O processo para transitar em julgado, que é quando não existe mais recurso para nenhuma das partes que se encerra de fato, ele demanda muitos anos. Em alguns estados, isso é ainda mais grave. Porém, no curso do processo, e principalmente no início de um processo que envolve um tratamento médico, um tratamento de saúde, a necessidade de intervenção imediata do judiciário, é possível você pedir uma tutela de urgência, com a medida liminar, que as pessoas, muita gente, liminar, mandado de segurança, isso né, são termos bem diferentes, mas essa tutela de urgência, essa medida liminar em um procedimento comum, na justiça comum, um procedimento civil, você consegue ter, sendo concedida, sendo reconhecido pelo magistrado o bom direito e a necessidade de uma interferência imediata do judiciário,
ele já determina que aquela autorização seja feita de imediato. Enquanto o processo Enquanto anda. o processo corre, o processo vai demandar seus muitos e muitos anos até ser encerrado, via de regra, tá? Tem alguns estados que pode ser um pouco mais rápido, outros muito mais lentos, algumas varas que são rápidas, outras muito lentas, alguns gabinetes rápidos, outros muito lentos, mas com essa tutela de urgência, nesses casos de saúde, as pessoas costumam ter acesso, digamos, adequado ao que elas precisam, porque com essa liminar no início do processo, às vezes horas depois que o processo é distribuído, o procedimento já é autorizado, ela faz a cirurgia e depois fica só discutindo no processo a indenização por danos morais, que também costuma ser fixado nesse tipo de ação, e enfim, já não é mais uma questão de vida ou morte, aí vira uma questão patrimonial. Aquela questão mais urgente, não é, doutor Diogo? Ela já é resolvida ali com a liminar. E o processo continua andando. É importante as pessoas terem essa ciência, essa consciência de que não é assim demorado, de que você não vai perder o prazo do tratamento, daquela intervenção, que vai ser feito dentro do prazo, enquanto o processo vai rolando, inclusive com a probabilidade da pessoa ter essa indenização por danos morais também. E as operadoras contam com isso. A matemática delas é muito clara. Elas contam com a ignorância do usuário, elas contam com o medo do usuário, com a má percepção do poder judiciário por parte dos usuários, para que as pessoas não lutem, não briguem, não judicializem, e assim o que elas ganham deixando de prestar o serviço adequado que elas têm a obrigação contratual e legal de fazer, é muito, mas muito maior do que o que elas perdem para as pouquíssimas pessoas que procuram o poder judiciário. São, frente às negativas dadas pelas operadoras de plano de saúde, o percentual de usuários e usuárias que judicializam é ínfimo, é muito pequeno. Então eles saem no lucro, né? Muito, muito no lucro. Então, infelizmente, isso só vai mudar, isso é uma lógica financeira. Não é uma lógica jurídica. A operadora não nega ou autoriza um procedimento médico porque ela entende que ela tem obrigação ou não tem obrigação do ponto de vista jurídico. Como é que em centenas de milhares de processos aquela obrigação é reconhecida e ela continua dizendo que não tem obrigação? Não, o problema porque não é jurídico, vantajoso. É financeiro. Ela diz, olha, se a cada 100 que me pedem esse procedimento, eu nego para os 100. Só 2 entram na justiça, porque a estatística é exatamente essa. Tem estudos do Instituto Datafolha mostrando que apenas 2% dos usuários que enfrentam negativas de operadoras de plano de saúde se utilizam da judicialização do Poder Judiciário. Então, se a cada 100 que solicitam, apenas 2 judicializam, eles deixaram de custear 98 procedimentos. E o que eles pedem com esses 2 processos judiciários é infinitamente inferior ao que eles ganham com o que eles deixam de desembolsar. Então, assim, essa lógica, a lógica é essa, a lógica é financeira. Então, esse comportamento, de acordo com essa lógica, só vai mudar quando financeiramente começar a ser inviável para as operadoras. Quando elas começarem a perder mais, porque negam, do que quando autorizam. E aí sim a gente poderia ter um cenário de uma saúde suplementar mais justa, mais correta, mais coerente, mais ética, que infelizmente não é o que a gente... Mas a gente está lutando aqui para isso, né, doutor? Exatamente. E a partir dessa transmissão de informações, as pessoas, tenho certeza que vão ficar cada vez mais atentas a esses detalhes e não vão deixar passar. Vão procurar, sim, judicializar, né, nos casos que forem necessários. Claro, a gente está falando aqui em casos que são negados, procedimentos, tratamentos que estão previstos e que, mesmo que não estejam lá no rol da ANS, mas que, se for comprovada a eficácia, se for comprovada que é o melhor caminho para o paciente, sim, tem que ser coberto pelo plano de saúde. Está aqui a explicação do doutor sobre isso. E você, olha, muito obrigada para você, para o doutor. Dá aqui a mãozinha, doutor Diogo. Obrigada mais uma vez. Sempre aqui não é nem bate-papo, gente, é aula. Ele sempre dá aula. E claro que eu vou pedir, não é, para olhar para aquela câmerazinha ali e dizer, quem tiver outras dúvidas, a gente falou aqui em relação à cirurgia vascular, mas podem surgir dúvidas em relação a tratamentos oncológicos, entre outros. Como é que acha, né? Acha a ADS nas redes sociais? Ou o doutor Diogo, por favor, vamos falar aqui para o pessoal saber. Nos procurem, a gente tem o nosso site, que é DS Advogados, temos as nossas redes sociais, se você procurar lá DS Advogados, vocês vão encontrar. Bem fácil, não é? DS, D de dado. E... vai ser um prazer. A gente já atendeu milhares de clientes, nossos clientes. A gente briga, eu brigo pelos meus clientes como eu brigaria pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. A gente
realmente se esforça muito, principalmente nesses casos de tratamentos médicos propriamente ditos, de negativas de autorização, para que a gente consiga entregar o resultado útil que o cliente precisa dentro do tempo que ele precisa e que isso possa permitir que ele encontre a cura, que ele se trate adequadamente, que ele consiga ter acesso àquilo que o contrato determina que ele tem acesso, mas que infelizmente só através do judiciário ele vai conseguir. Consegue. Doutor, muito obrigada, viu? Que é isso, Mais eu que uma vez, agradeço. até as próximas, né? Até a próxima. Até os próximos encontros aqui no Saúde Justa. E para você que nos acompanha aqui sempre, muito obrigada, viu, pela participação, também pelo envio das mensagens, pelas dúvidas que vocês nos mandam. Continuem mandando. Acessem lá também as nossas redes sociais, ao nosso Instagram, Videocast Saúde Justa. Pode mandar, continuar mandando direct, mensagem. Compartilha também com os amigos. Sempre tem alguém que precisa entender um pouquinho melhor sobre determinada área da medicina. Informação salva vidas e é esse o nosso papel aqui. Que você possa compartilhar e ajudar outras pessoas nessa nossa corrente. Viu, minha gente? Ó, um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até a próxima.